Olá Priscila, olá Sérgio. Nós, do Insper Econometrics, decidimos analisar o impacto do financiamento eleitoral no resultado das eleições legislativas americanas. Por que escolhemos esse tema? A vitória de Joe Biden nas urnas movimentou o mercado, gerou discussão e marcou o ano de 2020. Porém, Donald Trump ainda afirma a manipulação nos votos legais. Outro ponto que nos motivou foi a desistência da candidatura de Michael Bloomberg, empresário que havia batido o recorde de gastos em campanha. O tema de financiamento eleitoral também gera grandes debates no Brasil por conta do fundo eleitoral. Muitos criticam o alto valor disponibilizado para as campanhas dos candidatos, além da discrepância do montante entre partidos maiores e menores. Além disso, a Justiça havia determinado que o dinheiro do fundão deveria ser destinado ao combate à pandemia, porém a decisão foi derrubada pelo Senado. Por isso, acreditamos que as conclusões tomadas nesse estudo, mesmo utilizando dados americanos, podem contribuir para o debate no Brasil. Mas primeiro, vamos entender como funcionam as eleições legislativas americanas. De tempos em tempos, é realizado um censo nos Estados Unidos. O mapa americano é dividido em distritos congressionais, regiões com mais ou menos o mesmo número de pessoas. Hoje, cada distrito conta com 710 mil americanos e cada região dessa elege um deputado. Os Estados Unidos contam com 435 distritos. Além disso, cada estado americano elege 2 senadores. O número de colégios eleitorais, os quais definem as eleições presidenciais, vem da soma entre o número de deputados e senadores. Na análise, utilizamos o livro Introdução à Econometria do Woodridge para a coleta da base de dados. Nele, escolhemos o arquivo Vote1, base cross-sectional que possui dados das eleições congressionais até o ano de 1988 nos Estados Unidos. Ela mostra o embate entre candidatos para a eleição como deputado, um do Partido Democrata e outro do Republicano, sendo que um deles ocupa o cargo antes da eleição e tenta se reeleger. O livro recomenda a leitura do paper de Steven Levitt, economista americano, que é professor da Universidade de Chicago e autor do livro Freakonomics. Ele utiliza embates entre os mesmos candidatos diversas vezes, a fim de estimar o impacto do financiamento no resultado das eleições. Discorreremos mais a fundo sobre o estudo de Levitt ao longo da apresentação. Vamos entender as variáveis da Vote1 antes de partir para a explicação da análise. Como eu disse anteriormente, o estudo é feito em eleições nos distritos, as quais um candidato tenta a reeleição. Por isso, a base categoriza os dados em A e B. São classificados como A os candidatos titulares, que ocupam o cargo e tentam a reeleição, e B os desafiantes, que buscam tomar a posição. A variável democ-A é binária e define o partido do candidato titular. Ela é igual a 1 se ele for democrata e 0 se for republicano. Já a Vote-A mostra a porcentagem de votos que o candidato titular, o A, recebeu na eleição. Expend-A é uma variável monetária. Nela estão os gastos em milhares de dólares do candidato que busca a reeleição. Expend-B mostra o mesmo, porém para o candidato B. Share-A é a proporção dos gastos do A sobre o total de gastos na eleição. Por fim, a variável Party Strength A mostra a força do partido do candidato que busca se reeleger no distrito em questão. Partindo para a análise descritiva das variáveis, os candidatos que tentaram a reeleição receberam em média 50,5% dos votos. Dividindo os dados entre democratas e republicanos, observa-se uma discrepância entre as medianas dos partidos, indício de que quando os republicanos buscam a reeleição, têm menos votos quando comparados com os democratas. Agora, na variável referente aos gastos em campanha, a grande diferença entre média e mediana explicita a existência de outliers republicanos, o que é reforçado pelo alto desvio padrão, criando a hipótese de que possivelmente os democratas em geral gastam mais buscando a reeleição, por conta da mediana maior e menor oscilação. A análise da variável que mostra a porcentagem sobre os gastos totais do candidato titular não apresenta indícios de outlier. Dividindo entre democratas e republicanos, nos levou à hipótese de que os republicanos gastam menos na busca da reeleição. Nessa análise, buscamos descobrir se o financiamento eleitoral determina o resultado das eleições. Afinal, quem gasta mais tem mais votos? Para responder essa pergunta, observamos a regressão múltipla de Vote-A com as variáveis LExpend-A, que corresponde aos logaritmos da porcentagem de gastos do candidato B, LExpend-B e Party Strength-A, que representa a força do partido do candidato titular no distrito. Com base nessa tabela, percebe-se que um aumento de uma unidade em Expend-A representaria um aumento de 6,08 na variável de interesse. Já um aumento de uma unidade em LExpend-B representa uma diminuição de 6,61% da variável de interesse. E por fim, um aumento de uma unidade em Party Strength A representa um aumento de 0,15195 na variável de interesse.
Sendo assim, é possível concluir que a porcentagem de votos do candidato A depende diretamente do gasto que esse tem sobre sua campanha, assim como o gasto que o candidato B tem em sua campanha, sendo esse com proporção negativa. Ainda é possível perceber que a força do partido no distrito não possui efeitos tão significativos se comparado ao gasto dos candidatos em suas eleições. Faz-se então análise de resíduos da regressão proposta anteriormente para averiguar se as suposições necessárias foram obedecidas no modelo. Na figura acima, utilizamos o comando skTest para realizar um teste em torno da normalidade da variável R2, resíduos ao quadrado. Esse teste é feito com base na assimetria e outro com base na curtose. Em seguida, se juntam os dois testes para analisar a normalidade real da figura. Com base nisso, é possível perceber que a variável não possui assimetria e curtose, e com isso, observa-se que ela não segue uma distribuição normal, fazendo com que a hipótese 6 não seja estritamente seguida. O teste de White faz uma regressão auxiliar, onde a variável dependente é o erro quadrado e as variáveis independentes são os próprios regressores da regressão original, mas seus quadrados incluindo a interação entre elas. No teste, a hipótese nula é de que a regressão original é homocedástica, ou seja, a variação do resíduo é constante para qualquer x. E na hipótese alternativa, temos que a regressão é heterocedástica. Como nosso p-valor encontrado é muito pequeno para qualquer nível de significância adotado, rejeita-se a hipótese nula. Portanto, há evidência de que a regressão original é heterocedástica, não representando a suposição 5. Logo, ao violarmos essa suposição, o estimador para a variância do erro será dito viesado e não consistente. Portanto, concluímos que as variáveis explicam parcialmente o resultado da campanha. Contudo, o modelo possui várias limitações por não respeitar algumas suposições necessárias. Porém, a conclusão do estudo feito por Steven Levitt diverge da do grupo. Isso ocorre pois Steven cita um viés que precisa ser corrigido: a falta de habilidade na consideração da qualidade dos candidatos. Vale ressaltar que esse outro paper de Alan Gerber corrobora com os resultados encontrados em nossa análise. Descobrir se o dinheiro é a chave para o sucesso em uma eleição foi o que nos motivou na escolha do tema. Entendemos que o que deve ser mais importante são as medidas de melhoria do bem-estar da sociedade e não o dinheiro que cada candidato possui. Por isso, fomentar o debate de ideias, tornando-as acessíveis para a população, independente do incentivo que cada candidato possa fornecer à campanha, é tão necessário. Hoje em dia, quantos políticos conseguem expor suas ideias sem o financiamento eleitoral? Muito obrigado.